Olá, seja muito bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja os destaques de hoje. A ação da OAB que questiona aumento do número de vereadores ganha parecer favorável da PGR e da AGU. Conselho Federal da Ordem quer traçar um diagnóstico da advocacia para saber como anda a saúde dos advogados. Comissão de Parlamentares denuncia ao presidente nacional da OAB ilegalidades contra policiais e bombeiros. Ordem dos Advogados do Brasil apoia a indicação de advogado brasileiro a juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E ainda, especialistas falam sobre assuntos que serão debatidos na segunda Conferência Internacional de Direito Ambiental da OAB. Você confere tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. A ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela OAB, que questiona o aumento no número de vereadores no país e a posse tardia dos suplentes, recebeu o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. A ampliação no número de cadeiras nas câmaras municipais foi permitida depois da aprovação de uma emenda constitucional. A emenda que permitiu aumentar o número de vereadores no país foi aprovada no Congresso em 2009, mesmo ano em que a OAB pediu a inconstitucionalidade de parte dessa medida no Supremo Tribunal Federal. No fim de 2009, o Supremo deu razão à Ordem dos Advogados e confirmou a liminar que impediu a posse dos vereadores suplentes no meio do mandato. A Ordem, então, ingressou com essa ação direta de inconstitucionalidade. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu uma medida cautelar no sentido de suspender essa decisão, porque não se poderia modificar aquele número de vereadores naquele momento, e agora o Supremo Tribunal Federal vai analisar se aquela norma poderia retroagir ou não a 2008. Agora, quase 3 anos depois do ajuizamento da ação, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União também se posicionaram contrários à posse fora de época. O processo, então, voltou ao gabinete da relatora, ministra Carmen Lúcia, e deve ser levado a plenário ainda este ano. A nossa expectativa é de que o Supremo mantenha essa liminar que foi dada e que diga que pode, assim, até aumentar, mas isso passa por todo um processo para as próximas eleições e não faz com que haja uma assunção de cargos por parte de vereadores que não foram eleitos, porque o número de vereadores era outro e não aquele que a emenda veio tentar possibilitar. O que, se vier a acontecer, seria um verdadeiro casuísmo. Uma decisão que atende o princípio da ficha limpa foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE decidiu barrar candidatos que tiverem as contas eleitorais rejeitadas das eleições municipais deste ano. A Corte não vai conceder o registro de candidatura aos postulantes a cargos públicos que não apresentarem a certidão de quitação eleitoral. Por 4-3, a Corte definiu que não concederá registro aos postulantes a cargos públicos que tiveram as contas rejeitadas até hoje. Há atualmente 21 mil candidatos nesta situação, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. A certidão de quitação eleitoral é documento necessário para a obtenção do registro de candidatura, sem o qual o candidato não pode concorrer. Em 2008, o tribunal, numa inovação, exigiu que para a quitação eleitoral os candidatos tinham que ter a aprovação da prestação de contas. Em 2009 veio uma legislação que alterou esse entendimento da Justiça Eleitoral para exigir tão somente a apresentação da prestação de contas. Em 2010, o tribunal, a Justiça Eleitoral, acatou esse entendimento e exigiu dos candidatos para fins de quitação eleitoral que eles tivessem tão somente apresentado essas contas. Agora, em 2012, numa inovação, o Tribunal Superior Eleitoral, ao exarar a resolução de prestação de contas que vai reger o pleito de 2012, exigiu novamente que se haja a aprovação da prestação de contas por órgão da Justiça Eleitoral. Caso não haja essa aprovação, o candidato ficará impedido de obter quitação eleitoral e, portanto, não conseguirá
efetuar o registro de candidatura. Para o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, essa é uma decisão polêmica, mas que atende o princípio do ficha limpa. É necessário que aqueles candidatos que tenham problemas em suas contas também passem a ter agora algum tipo de barreira para poder se candidatar. Essa matéria ainda vai à apreciação do Supremo Tribunal Federal, ainda não é pacífica, mas é um caminho muito interessante que o Tribunal Superior Eleitoral adotou para tentar, mais uma vez, aplicar o princípio da probidade e da moralidade dentro das eleições para os cargos majoritários e proporcionais. Em 2010, o TSE tinha decidido que a simples apresentação das contas já era suficiente para a concessão do registro. Agora, com a decisão atual, não basta apenas apresentar a relação de gastos, mas sim não ter as contas eleitorais rejeitadas. Se isso ocorrer depois da posse do candidato, a sanção vai valer para as eleições seguintes. O TSE exige dos candidatos a discriminação de gastos com comitês eleitorais, material de campanha, pessoal, entre outros. Basicamente, o tribunal exige, primeiramente, que se observe todo o rito da própria resolução que fala sobre prestação de contas eleitorais com a apresentação dos documentos ali exigidos. Exige-se também recibos eleitorais, abertura de conta, obtenção de CNPJ e, obviamente, o que a Justiça Eleitoral mais observa é a transparência em si na obtenção desses recursos e na utilização desses recursos na campanha eleitoral. Há na própria resolução um artigo que descreve quais são os gastos que podem ser efetuados durante a campanha, fora aquele elenco. Obviamente, o candidato terá problemas com a fiscalização da Justiça Eleitoral. E você vai ver, depois do intervalo, OAB estuda a elaboração de um projeto para ajudar a melhorar a saúde dos profissionais da advocacia. E ainda, site da Ordem reserva espaço para campanha em favor da ampliação dos recursos destinados à saúde pública no Brasil. É daqui a pouco, no programa OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil está preocupada com a saúde dos advogados diante da rotina estressante de trabalho. Pensando nisso, a OAB irá traçar um panorama de como anda a saúde da advocacia brasileira para orientar os profissionais a adotarem condutas mais saudáveis no dia a dia. Quem é advogado sabe. Quem não é, pode imaginar a rotina de quem corre contra o tempo entre idas e vindas a tribunais, audiências, escritórios. O estresse caminha lado a lado com o exercício da profissão. Tudo muito estressante, porque assim, ao contrário das outras profissões liberais, né, quer dizer, o nosso trabalho, por exemplo, se você for comparar com o do médico, o médico ele deu o diagnóstico do paciente, prescreveu a sua receita e o trabalho dele terminou. O cliente, quando ele entra, né, para conversar com o advogado, quando ele sai, o nosso trabalho, na verdade, começa. Porque dali a gente tem que escrever uma petição, futuramente vai ter que escrever um recurso, uma réplica e assim por diante. Quer dizer, você vai ter que... O nosso trabalho começa quando o cliente sai. Então, quer dizer, acumulando o trabalho do atendimento do cliente, a gente tem um trabalho intelectual que tem que ser feito para preparar a petição e o trabalho mesmo quase de despachante judiciário, né? De empurrar a petição, de querer despachar com o juiz para que a decisão saia mais rápido, né? E todas essas coisas. Então, acumula uma multiplicidade de tarefas envolvidas na mesma atividade, né? E todas relacionadas sujeitas a um nível de frustração realmente estupendo. Se não bastasse o dia a dia de trabalho, os profissionais de advocacia precisam lidar com um fator que exige muita cautela para não se tornar explosivo: a ansiedade dos clientes. Para quem depende de uma liminar, de uma posse em concurso público, de um benefício previdenciário, você dizer para a pessoa que possivelmente o caso dele deve levar aí 2 meses, ou às vezes mais do que isso, é desesperador. E você tem que administrar a ansiedade do cliente de um lado, e, ao mesmo tempo, administrar, né, o trato com esse aparelho judicial, que é extremamente burocrático. A gente não tem férias, não tem... Quando tem feriados, nossos prazos, na verdade, têm que ser antecipados, né, porque eles contam em dias não úteis. Então, quer dizer, nossos prazos têm que ser antecipados e é isso, quer dizer, o tempo da justiça não é o tempo da vida social. Quer dizer, você chegar no judiciário e dizer um prazo de 2 meses, na maioria das situações vai ser entendido como um prazo curto. Na vida real, isso é um prazo extremamente longo, né? E diante do descompasso entre o tempo comum e o da justiça, o advogado fica praticamente proibido de adoecer. Eu peguei cachumba uma vez,
e cumpria prazo e pedia para minha irmã protocolar as petições, quando eu estava com um repouso completamente absoluto, né? Então isso já aconteceu. Problemas relacionados à coluna, né? Ano passado eu fiquei 15 dias realmente assim, impossibilitado, e mesmo assim, né? Não dá para parar. Não tem como explicar para um cliente que o prazo dele não foi cumprido porque eu estava doente. A justiça não entende esse tipo de situação. Porque, né, dentro de uma realidade um pouco mais razoável, se a gente atravessasse um atestado médico, esse prazo deveria ser prorrogado. Na prática judiciária, isso não existe. Quer dizer, não se admite a possibilidade do advogado adoecer. Preocupada com a saúde da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil pretende elaborar um projeto voltado para identificar e orientar os profissionais na busca por condições mais saudáveis de trabalho e de vida. Basicamente, orientação técnica, orientação médica, indicação de consultas aos advogados, estabelecimento de convênios para facilitar a atuação desta área médica em relação a esses principais problemas da advocacia. O problema é problema cardiológico, o problema é problema de postura, é problema de doenças ocupacionais. Quais são essas doenças? Enfim, só a partir de uma real verificação desses principais problemas é que nós vamos poder desenvolver uma política aí de ajuda do advogado para que ele tenha uma vida saudável. O vice-presidente da OAB Nacional chama atenção para dados que atestam que a profissão de advogado precisa de cuidados. Já existem alguns estudos preliminares, inclusive elaborados por pessoas da área médica, dizendo que os advogados são, entre todos os profissionais liberais, os que mais padecem de enfermidades como o infarto do miocárdio e de estresse. O que indica, provavelmente, que o advogado tenha hábitos de vida que precisam ser corrigidos. Nós precisamos saber exatamente quais são esses hábitos, para que tecnicamente possamos envolver médicos e outros profissionais no sentido de orientar o advogado de boas práticas de vida. É evidente que nem tudo a gente consegue corrigir apenas com orientações, mas é preciso que as caixas de assistência, que tem essa como a sua finalidade precípua, tenham uma política voltada para a saúde do advogado, para que ele possa ter uma vida digna, para que ele possa, apesar de toda a pressão que a gente vive no âmbito da nossa profissão, tenhamos ainda condições de ter esses bons hábitos. A iniciativa de traçar um diagnóstico da advocacia brasileira surgiu durante reunião realizada entre a OAB e as caixas de assistência aos advogados. A ideia é fazer um diagnóstico da advocacia em todo o Brasil, para saber quais são os hábitos do advogado, os hábitos alimentares, se eles têm atividade física, qual é o ambiente que o advogado trabalha, o seu escritório, o fórum, essas condições todas que estão envolvidas dentro da atividade da advocacia. Então é um projeto novo, um projeto que envolve esse braço da OAB, que são as caixas de assistência, para tratar especificamente da saúde do profissional da advocacia. E a OAB não discute apenas assuntos ligados à advocacia e à justiça. É missão institucional da Ordem o envolvimento da entidade com questões relacionadas à justiça social e aos direitos humanos. E a saúde também faz parte desse contexto. Para conscientizar a sociedade sobre a importância da Lei de Iniciativa Popular, que pretende obrigar o governo federal a reservar 10% das receitas anuais para a saúde pública, o Conselho Federal da OAB está disponibilizando o anteprojeto de lei e o formulário de assinaturas para que cidadãos de todo o país possam participar da campanha. As informações estão disponíveis no site da entidade. No site www.oab.org.br é possível encontrar um banner sobre a campanha da Frente Nacional por mais recursos para a saúde pública. Clicando nele, o internauta tem acesso às principais informações a respeito da iniciativa. De acordo com o vice-presidente da OAB Nacional, a ação reitera o compromisso da Ordem com a sociedade ao disponibilizar as informações à população. Uma vez mais, a OAB está demonstrando a sua vocação de se inserir nessas grandes lutas que interessem a sociedade brasileira como um todo. Não discutimos apenas assuntos ligados à justiça, à advocacia, porque é missão institucional da Ordem dos Advogados, estabelecida na própria lei que disciplina as nossas ações, que a entidade tenha um envolvimento com as questões sociais, com as questões da justiça social, dos direitos humanos, enfim. E essa questão da saúde está também dentro desse contexto.
a Ordem dos Advogados do Brasil se associa a outras entidades da sociedade civil, especialmente as entidades da área médica, para desenvolver essa campanha por mais verbas para a saúde brasileira. Isso, não tenho dúvida, que é um tema que interessa a toda a sociedade, interessa ao cidadão diretamente. Para que o projeto de lei complementar possa ser apresentado ao Congresso Nacional, são necessárias 1,5 milhão de assinaturas de moradores de pelo menos 5 estados brasileiros. No site da OAB é possível encontrar um formulário de assinatura para que cidadãos de todo o país possam participar da campanha. Essa campanha tem várias facetas e tem várias políticas que estão sendo implementadas. Tem reuniões que estão sendo feitas dentro da OAB, dentro das associações médicas, em escolas, abaixo-assinados, fazendo um grande debate do que pode ser feito pela saúde brasileira. Enfim, todo esse contexto faz parte de um conjunto de ações que a OAB e as demais entidades estão desenvolvendo para que a população se interesse sobre o tema, porque ela é a principal destinatária desses recursos. Isso não é uma luta só de médicos, de advogados, é uma luta de toda a sociedade brasileira. Ainda no site da Ordem, o interessado também tem acesso à íntegra do anteprojeto de lei, que estabelece o investimento de 10% da receita bruta corrente da União na saúde pública. Do orçamento da União, uma parte deve ser destinada obrigatoriamente para a saúde. Nós não podemos ficar à mercê de políticas sazonais em decorrência deste ou daquele governo. É preciso que tenha algo pré-estabelecido no texto constitucional, de modo que os governos se obriguem a destinar uma parte do seu orçamento para a saúde. Nós estamos com isso dando cumprimento a um preceito constitucional que estabelece a saúde como uma das obrigações básicas do Estado brasileiro. Então é preciso que a gente saia da teoria e ingresse no campo da prática. É preciso que a gente crie as condições básicas e objetivas para que esse investimento na saúde efetivamente ocorra. E nós vamos fazer uma pausa para um breve intervalo, mas a seguir você confere: Comissão de Parlamentares denuncia ao presidente nacional da Ordem ilegalidades contra policiais e bombeiros. E veja também, OAB apoia a indicação de advogado brasileiro à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós voltamos em instantes. Até já. A crise que afeta policiais e bombeiros, em função da baixa remuneração de seus integrantes, não está resolvida nem solucionada no país. Representantes das categorias e um grupo de parlamentares denunciaram ao presidente nacional da Ordem ilegalidades que estariam sendo cometidas contra esses profissionais. A crise que envolve policiais militares e bombeiros nos estados do Rio de Janeiro e Bahia, em função da baixa remuneração e das más condições de trabalho, ainda está muito longe de ser solucionada no país. Na presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, foi feita uma reunião na última terça-feira, com parlamentares e representantes militares. Eles denunciaram ao presidente nacional Ofir Cavalcante as ilegalidades que estariam sendo cometidas nas apurações sobre os recentes movimentos de policiais e bombeiros, o que tem preocupado bastante a OAB. Estamos vivendo hoje na segurança pública em nosso país uma crise que precisa de um enfrentamento maior, de um enfrentamento muito mais responsável por parte dos governos. Não se pode continuar a tratar essa questão da segurança pública, que é uma questão que diz respeito a todos nós cidadãos, às nossas famílias, de uma forma superficial como vem sendo tratada hoje. O presidente nacional da OAB simplificou como está a crise dos militares hoje através de um exemplo. Não se está a enxergar que é como se nós tivéssemos a colocar uma tampa de plástico numa panela de pressão. Essa questão vai ebulir, essa questão vai nos trazer problemas muito grandes se não houver um enfrentamento. A Ordem quer fazer e está fazendo este alerta, vai levar essa preocupação ao ministro da Justiça, a fim de que a União Federal ocupe esse espaço. É um espaço que é dela no sentido de coordenar uma política nacional de segurança pública que passa, eu não tenho dúvida nenhuma, por uma melhor e maior remuneração para os soldados militares e para os integrantes dos corpos de bombeiros.
Os deputados federais do PSOL, Ivan Valente, do estado de São Paulo, Chico Alencar e Jean Willis, do Rio de Janeiro, estiveram presentes na reunião, além da deputada estadual do PSOL do Rio, Janira Rocha. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, Mendonça Prado, o diretor-tesoureiro do Conselho Federal da OAB, Miguel Cansado, e o sargento Wallace, representando o Corpo de Bombeiros do Rio. Outro fato que também preocupou a ordem foi a denúncia de que advogados não estão tendo acesso aos processos e as defensorias públicas estão alegando falta de condições para defender os acusados. Para a OAB, é necessário que os governos comecem a pensar nessa questão de uma forma maior e não de uma forma superficial como pensada hoje. Independentemente da legalidade ou da ilegalidade dessas greves, o que deve ser pontuado é que há uma realidade por trás disso. Atrás das greves há seres humanos, há pessoas que têm famílias, têm compromissos e que não podem continuar ganhando R$900, R$1.200, como se ganha no Rio de Janeiro, para cuidar da segurança de todos nós. É necessário que haja uma responsabilização maior dos governantes no sentido de encontrar uma fórmula que possa remunerar melhor os policiais militares e os integrantes do Corpo de Bombeiros, a fim de que possamos nós todos, cidadãos, ter segurança, ter essa tranquilidade e essas pessoas também poderem exercer esse papel cada vez mais qualificados, cada vez mais capacitados para nos defender. A gestão de documentos e a utilização de novas tecnologias de acesso à informação serão os temas do 2º Congresso Brasileiro dos Arquivos do Poder Judiciário. O evento acontece entre os dias 28 e 30 de março, organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Conselho da Justiça Federal e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Mais informações, 3217-3000. A Conferência Estadual dos Advogados do Rio Grande do Sul é o mais importante evento do calendário institucional da OAB do Rio Grande do Sul e será realizada de 11 a 13 de abril, com renomados juristas e mais de 2.000 advogados. O tema central, Direito, Advocacia e Processo OAB Rio Grande do Sul, 80 anos de história e os novos rumos da advocacia, traz à tona diversas discussões e oportuniza o debate entre a sociedade e os advogados, propiciando que suas conclusões contribuam para as transformações em nosso país. Informações no site www.conjur.com.br. O governo brasileiro indicou um advogado como candidato a juiz permanente da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos. O Conselho Federal da OAB foi a primeira entidade visitada pelo representante oficial do Brasil. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, deu total apoio à indicação do advogado Roberto Caldas pelo governo brasileiro como candidato a juiz permanente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos. O Brasil, tradicionalmente, é um país que sempre lutou em favor dos direitos humanos. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel fundamental na luta pelos direitos humanos, não só agora, como teve historicamente na redemocratização do país. Eu tenho certeza que a indicação feita pelo Estado brasileiro, ela é uma indicação muito pertinente. O advogado Roberto Caldas tem toda uma tradição, tem toda uma trajetória de vida voltada na defesa dos direitos humanos. E a Ordem dos Advogados do Brasil se sente honrada, se sente prestigiada com a indicação de Roberto Caldas. É um advogado militante, é um advogado que conhece a história da nossa entidade, que já participou do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, já presidiu aqui a Comissão de Direitos Sociais e presidiu também a Comissão de Combate ao Trabalho Escravo. Portanto, é uma indicação que tem o apoio da advocacia brasileira. Vamos trabalhar em nível internacional aqui nos países que englobam a América Central e a América do Sul, para que o nome de Roberto Caldas seja contemplado e com isso o Brasil tenha assento na Corte Interamericana
Interamericana de Direitos Humanos. O advogado visitou a presidência da OAB, acompanhado da embaixadora Gláucia Gausch, diretora do Departamento de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores, representante oficial do Brasil na campanha pela indicação de Caldas ao posto. De acordo com a embaixadora, o governo brasileiro tem se empenhado na defesa dos direitos humanos e isso reflete nas políticas sociais. Nós temos um interesse, nós estamos engajados na defesa dos direitos humanos no plano doméstico, isso tem se refletido no plano internacional. O governo brasileiro tem se empenhado na defesa dos direitos humanos, isso tem refletido nas políticas sociais que temos adotado. Então, do ponto de vista do executivo, é muito importante, tem sido muito importante qualquer iniciativa vinculada à defesa, à promoção e à proteção dos direitos humanos. A apresentação da candidatura do Dr. Roberto Caldas quase que reflete essa importância. Trata-se de uma candidatura do Estado e, portanto, é uma candidatura que envolverá a participação não só dos poderes executivo, judiciário, legislativo, mas também da sociedade civil como um todo. Para o candidato Roberto Caldas, que estará representando o Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é uma honra e uma grande responsabilidade. Um tribunal extremamente importante que a cada dia amplia a sua influência nas jurisprudências nacionais específicas de direitos humanos. A missão da Corte é julgar, analisar e interpretar a Convenção Americana de Direitos Humanos, chamado Pacto de San José da Costa Rica, que é uma espécie de constituição de direitos humanos aplicável ao continente americano. Então, a missão é muito importante e entendemos que é hora de o Brasil ter um juiz entre os 7 titulares daquela corte. O advogado reconhece que o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil é de extrema importância para a candidatura dele. O apoio da OAB é significativo e, ao mesmo tempo, simbólico, de que a sociedade civil apoia esta iniciativa da presidente Dilma de indicar um candidato brasileiro. E a sociedade civil, junto com o governo, forma o Estado forte que o futuro nos aponta. Um Estado forte, porém sempre pacífico. Levar estes valores da democracia e da paz são muito importantes para o nosso país, para a nossa nação. Daqui a pouco, depois do intervalo, especialistas falam sobre assuntos que serão debatidos na segunda Conferência Internacional de Direito Ambiental da OAB. É no próximo bloco e você não pode perder. Nós voltamos já. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a seccional da OAB do Maranhão, vai promover no próximo mês a segunda Conferência Internacional de Direito Ambiental. O tema principal da conferência será Produzir, Incluir e Preservar. O evento irá contar com a participação de renomados palestrantes internacionais, diretores e conselheiros da Ordem, além de grandes nomes brasileiros do direito ambiental. E a nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre os assuntos que serão abordados na conferência. Confira. Professor e pesquisador em meio ambiente há 40 anos, Genebaldo Freire se define como realista ao afirmar que o mundo inteiro já perdeu todos os prazos na hora de preservar nossa biodiversidade e conta que essa derrota se reflete no bolso da população. É só você ver o preço do etanol. O etanol poderia estar com 1/3 do preço que é praticado hoje, que nós somos o maior produtor do mundo. Porém, as safras estão sendo frustradas no mundo inteiro. Então, a demanda internacional aumenta e o preço vai lá para cima. Então, a mudança climática chegou no teu bolso. Ela chega também na tua casa, afetando a tua saúde. Inúmeras doenças que estavam sob controle voltaram, principalmente aquelas transmitidas por insetos,
uma vez que os insetos sofreram aceleração na sua reprodução e mutações mais rápidas, porque o planeta esquentou e você acelera o metabolismo de muitos processos. Então, acreditar que isso é coisa de ecochato, de biodesagradável, é uma percepção, no mínimo, perigosa. O advogado André Lima também vê como urgente uma mudança global na nossa relação com a natureza. Integrante da Comissão de Meio Ambiente da Seccional da OAB no Distrito Federal, André cita a capital do país como mau exemplo de sustentabilidade. Muitas vezes a questão ambiental é vista como assim, algo que não nos diz respeito, porque nós estamos falando da Amazônia ou do clima, que são coisas abstratas e que a gente não percebe as alterações no curto prazo, né? Por exemplo, a alteração em 3 graus, o aumento da temperatura da Terra em 3 graus nos próximos 100 anos é algo que vai trazer graves transtornos, prejuízos socioeconômicos e à saúde pública que são quase que difíceis de mensurar. Então, você imaginar 3 graus em 100 anos é menos de 0,001 por mês, quer dizer, é quase que imperceptível, né? Mas os eventos climáticos extremos estão acontecendo com muito maior frequência do que nos últimos 50 anos. Então, isso mostra para a sociedade a importância de alguns temas que precisam ser tocados adiante. E Brasília, por exemplo, que é uma cidade planejada, tem uma certa organização em relação às demais cidades do Brasil, por exemplo, é a cidade com a pior qualidade do ar na época da seca. Isso em função de 2 aspectos ambientais que precisam ser debatidos pela sociedade. A questão do transporte coletivo e público. Brasília estimula sobremaneira o transporte individual e isso traz impactos sérios pelo uso dos combustíveis fósseis e a queimada do cerrado. Ano passado, 2011, mais de 50% de todo o cerrado do Distrito Federal sofreu incêndios e a maioria desses incêndios criminosos. Isso simplesmente transforma Brasília na pior cidade em termos de clima e qualidade atmosférica na época de seca. Então, são temas que estão no dia a dia das pessoas e é preciso que elas se conscientizem disso. Temas como esses vão estar na 2ª Conferência Internacional de Direito Ambiental em São Luís, no Maranhão. Serão 9 painéis de discussão em 3 dias, com assuntos que vão da segurança jurídica e da preservação do patrimônio aos riscos ambientais. Além de reunir especialistas do Brasil, da América do Sul e da Europa, o encontro vai servir de laboratório para a Rio+20, Conferência da ONU, a Organização das Nações Unidas, marcada para junho deste ano, no Rio de Janeiro. A expectativa é a mais positiva possível. Nós estamos preparando uma conferência para debater grandes temas do direito ambiental brasileiro. Temas que procurarão, de uma forma ou de outra, nos preparar a advocacia brasileira, preparar a sociedade brasileira para Rio+20, que acontecerá no Rio de Janeiro em junho deste ano. Portanto, é um momento não só de aprendizado, mas é um momento também de construção de propostas. Levar algumas propostas da advocacia brasileira para Rio+20. Acredito que a questão ambiental é uma questão que a todos nós preocupa, é uma questão que nós precisamos cada vez mais estar presentes, seja na parte cultural, no sentido de educar a sociedade para um futuro de proteção ao meio ambiente, sem perder de vista também que a questão ambiental tem que conviver com a sustentabilidade e o desenvolvimento. E o que significa isso? É o meio ambiente preservado, protegido, mas sem prejudicar o desenvolvimento do ser humano e também de alguns negócios que são importantes para o próprio ser humano. Portanto, essa compatibilização, essa equação é algo que nós estamos trabalhando cada vez mais e a sociedade está muito atenta, muito mais consciente do seu papel, dos seus direitos no que toca à questão do... O Código Florestal, é claro, vai ser debatido no Maranhão, na mesa comandada pelo presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental, o conselheiro da OAB e coordenador científico do evento, Gilberto Pezello. O código já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda enfrenta muita resistência, dentro e fora do Congresso. Um dos temas fundamentais que a OAB precisa debater a fundo é o tema do Código Florestal, uma das leis ambientais mais importantes do país, uma das leis mais antigas também, uma das leis ambientais mais antigas, 34, sofreu alterações em 65, 2001 também, e agora está sendo debatido no Congresso Nacional essa legislação. Ela protege a biodiversidade, o solo, o clima,
os cursos da água e nascentes. É uma das leis hoje mais importantes e fundamentais para a garantia da qualidade de vida e de atividades, inclusive econômicas, como geração de energia hidroelétrica, produção agropecuária, biotecnologia. É uma lei muito importante, está sendo debatida no Congresso Nacional, e o que nós estamos assistindo, infelizmente, até por descuido do próprio governo, é que essa legislação está sendo transformada numa lei agrícola, uma lei de incentivo ao uso de áreas que foram desmatadas ilegalmente, com grandes anistias, ignorando a Constituição Federal, que determina que todo dano ambiental precisa ser reparado, simplesmente passando uma borracha numa das leis também mais importantes, que é a Lei de Crimes e Infrações contra o Meio Ambiente, aprovada em 1998. Então esse debate do Código Florestal está atrelado, associado a um outro debate mais amplo, que é o do retrocesso em matéria de política e legislação ambiental que nós estamos vivendo no último ano. Então esse tema do retrocesso, até onde é possível aceitar do ponto de vista constitucional, jurídico e legal, o retrocesso em direitos fundamentais associados à qualidade de vida, né? A tal da proibição de retrocessos em direitos fundamentais. Esse é um tema que a OAB também pode aprofundar e, na minha visão, deve fazê-lo. A saída para tantos dilemas passa necessariamente por debates entre especialistas no assunto, e a Conferência de São Luís do Maranhão é uma dessas oportunidades. Todo grande encontro que reúne representantes de vários países, eu creio que deve ser iniciado por uma bela conferência de sensibilização. Que alguém seja capaz de mexer com a emoção das pessoas. Porque se você fica no substrato material, ali nos 5 sentidos, tudo continua como está. O que nós temos no mundo hoje é uma crise de percepção. A maior parte da humanidade não percebe que nós somos uma população confinada na superfície de uma pequena esfera, que tem recursos limitados. E a gente quer subjugar o planeta. A gente quer que o planeta se adapte às atividades humanas, e isso é impossível. Nós temos que nos adaptar ao planeta. E essa arrogância, essa crença que a tecnologia tem solução para tudo, esse afastamento dos valores da vida, levaram a sociedade humana a ter comportamentos, hábitos e decisões completamente afastadas de uma lógica de sobrevivência. Todos os avisos foram dados, né? Todas as conferências foram realizadas, aquilo que estava previsto para 2050 já acontece, e então nós perdemos os prazos. O que nos restou agora é nos adaptarmos a isso. O que nos restou é a gestão de conflitos. A saída vai ser entrarmos em conflitos. E aí desenvolvemos competências, habilidades, capacidade de saber gerenciar esse conflito, que ele é inegável e já acontece e atinge pelo menos 2 bilhões de pessoas no planeta. A conferência abordará questões que são do dia a dia hoje, não só no Brasil como no mundo. A questão do efeito estufa, a questão dos gases do carbono que está aqui na atmosfera, que cada vez mais prejudica as nossas vidas, questões que são relacionadas à poluição de rios, o vazamento de óleo, enfim, questões que são presentes no dia a dia da sociedade brasileira e da sociedade mundial. Por isso, ela vai ter esse papel de debater essas questões sob o prisma, sob o ângulo da advocacia, levando esse olhar do direito, a fim de proteger o meio ambiente e, sobretudo, permitir que haja um desenvolvimento melhor para esse país. A segunda Conferência Internacional de Direito Ambiental da OAB será realizada de 2 a 4 de abril no Centro de Convenções do Hotel Luzeiros, em São Luís do Maranhão. No site congressoOAB-ma.com você encontra informações sobre como se inscrever, além de toda a programação do evento. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.